O ser humano tem liberdade para escolher entre o bem e o mal? Entre cada decisão tomada, há uma pergunta que ecoa no fundo do ser humano, questionando sua liberdade. Você realmente escolhe ou simplesmente segue um destino que já foi determinado? Deus, em sua soberania, deu ao homem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, mas essa liberdade não significa independência de Deus. O livre-arbítrio é a liberdade de escolher dentro dos limites impostos pela natureza humana. A liberdade de escolha antes da queda. No princípio, Adão e Eva viveram com plena liberdade de escolha. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus deu-lhes um mandamento: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Eles possuíam a liberdade de obedecer ou desobedecer, com plena responsabilidade sobre suas ações. Não havia controle, mas uma relação de confiança e liberdade. Mas o que realmente significava essa liberdade? A liberdade que Deus deu não era uma simples permissão para fazer qualquer coisa, mas uma escolha entre obedecer ao Criador ou seguir outro caminho. Adão e Eva tinham a capacidade real de escolher. Mas o que escolheriam? Obedeceriam a Deus ou escolheriam o mal? A queda, o pecado que corrompe a liberdade. Quando Adão e Eva caíram em pecado, a liberdade de escolha não foi retirada, mas foi corrompida. O pecado afetou a natureza humana de tal forma que a inclinação do coração passou a ser para o mal. Jeremias 17:9 nos lembra que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Desde a queda, o ser humano tende, por natureza, a rejeitar a Deus. Em Romanos 3, 10 a 12, vemos a evidência disso. Não há quem faça o bem, não há um justo sequer. A liberdade de escolha, antes pura e verdadeira, tornou-se limitada pela natureza pecaminosa. A humanidade sem intervenção divina não pode escolher o bem, pois o mal está enraizado no coração. A morte espiritual, a impossibilidade de escolher sem graça. O homem, em sua condição caída, está espiritualmente morto, como é dito em Efésios 2, 1 a 5. O ser humano não tem a capacidade de escolher a Deus por si mesmo. Ele está preso à sua natureza caída. Mas Deus, em sua graça infinita, oferece a restauração dessa liberdade através da graça preveniente. A graça divina, dada antes mesmo que o ser humano tenha o desejo de escolher, restaura a capacidade de decidir por Cristo. Como Jesus diz em Apocalipse 3:20, ele bate à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. A responsabilidade humana na escolha. A Bíblia ensina que, mesmo com a soberania de Deus sobre tudo, o ser humano é responsável por suas escolhas. Deus oferece a salvação, mas cabe ao homem responder. O chamado à escolha é claro, como vemos em Deuteronômio 30:19, onde Deus diz: escolhe, pois, a vida. A responsabilidade do ser humano diante dessa escolha é inegável. Judas Iscariotes, por exemplo, teve plena liberdade para escolher seguir ou trair Jesus. Ele exerceu o seu livre arbítrio, mas escolheu o caminho da traição. A soberania de Deus não anulou a responsabilidade de Judas. A soberania de Deus e a resposta humana. Deus é soberano sobre tudo, mas sua soberania não anula a responsabilidade humana. Deus predestina, mas o homem responde. Essa tensão entre a soberania divina e a liberdade humana é um mistério teológico que podemos encontrar em Romanos 9 e 10. Ambos os conceitos coexistem na verdade bíblica, sem se anularem. O livre-arbítrio existe, mas ele está afetado pelo pecado. Mesmo assim, Deus oferece graça e direção, chamando o homem a responder a esse chamado de salvação. A verdadeira liberdade está em Cristo,
A verdadeira liberdade não é a capacidade de escolher entre qualquer coisa, mas a liberdade de viver para Deus, livre da escravidão do pecado, como João diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo, o homem é libertado do domínio do pecado e da morte, podendo agora escolher viver para Deus. A liberdade em Cristo é a restauração da verdadeira liberdade, aquela que nos permite fazer o bem, viver segundo a vontade de Deus e, finalmente, ter a liberdade de escolha que Adão e Eva tinham antes da queda. 3 tipos de liberdade na teologia cristã. Livre-arbítrio. A capacidade dada por Deus de escolher entre obedecer ou desobedecer. Mesmo com o pecado, essa liberdade permanece, mas é limitada pela natureza humana caída. Deuteronômio 30:19. Liberdade em Cristo. A libertação do pecado e da morte por meio de Cristo. O ser humano, ao crer em Cristo, é liberto e passa a viver para Deus. João 8:36. Liberdade glorificada. A liberdade plena que será experimentada na eternidade pelos salvos, livres do pecado, da dor e da morte. Romanos 8:21. O mistério da escolha e a graça de Deus. O ser humano tem sim liberdade para escolher entre o bem e o mal, mas essa liberdade é corrompida pelo pecado. Mesmo assim, Deus oferece a restauração dessa liberdade, e a verdadeira escolha vem através da graça divina. A responsabilidade humana para com as escolhas ainda é real, mas sempre em resposta à graça de Deus. A verdadeira liberdade está em Cristo, e no final, a liberdade será completa e perfeita apenas na glória, quando o ser humano estiver livre do pecado, da dor e da morte.